em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive. Glória a Deus. Tivemos aí um falha aí no nosso sistema aqui de internet, mas graças a Deus que já conseguimos recuperar. Louvado seja Deus. Então acabamos de cantar o hino 545 da nossa harpa cristã. Agora vamos fazer uso da nossa lição bíblica, nossa revista. Aí estamos já no segundo trimestre da nossa escola dominical, ano 2020, e esse trimestre está com o estudo, com o comentário bíblico da carta aos Efésios, e o tema geral da lição é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o santo da promessa. Essa é a lição desse segundo trimestre do ano de 2020, e hoje estamos com a lição de número 3. Lembrando aos irmãos aqui da nossa igreja que temos revista à disposição dos irmãos. Os irmãos depois passam aqui na igreja e adquirem a sua revista, tanto essa, a dos adultos, como também a revista dos jovens, pois está havendo a escola bíblica dominical online, tanto para os adultos, né? A dos adultos acontece ao vivo, todo domingo, a partir das 9 da manhã, e a dos jovens está sendo gravada aí durante a semana, e no domingo pela manhã está à disposição aí no grupo do WhatsApp dos jovens e também no YouTube, aqui na página da nossa igreja. A partir de hoje já vai estar também aí a lição dos jovens, a lição número 3, que trata sobre Josué. Os jovens estão estudando sobre o livro de Josué. Nós, os adultos, a carta aos Efésios, e os jovens estão estudando sobre o livro de Josué, e temos revista também para os nossos jovens. Então, a lição 3, hoje é 19 de abril de 2020, traz o título Eleição e Predestinação. É o tema da lição de hoje. Textual: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Muito bem, aí está o título da nossa lição: eleição, predestinação, o textual e a verdade em prática. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 4 a 12. Nós não vamos ler para ganharmos tempo. Os irmãos observem que a lição passada tratou das bênçãos, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, né? Inclusive, de acordo com
no capítulo 1 da carta aos Efésios. Aí estão pontuadas, aí está revelada as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e nós estudamos aí pelo menos 6 bênçãos que alcançamos em Cristo Jesus. E as 2 primeiras, eleição e predestinação. As 6 bênçãos que nós mencionamos aqui, existe essas 2 primeiras, que é a eleição e a predestinação. Muito bem, então nós avisamos na semana passada que a partir de hoje nós íamos entrar em detalhes no tocante a essas bênçãos. Vamos nesta manhã estudar de forma mais específica sobre as 2 primeiras bênçãos, que é a eleição e a predestinação. Na verdade, são palavras muito parecidas, são situações muito semelhantes, podemos dizer, eleição e predestinação. Apesar desta forte semelhança que existe entre eleição e predestinação, porém são bênçãos distintas, são realidades diferentes. A lição está trazendo aí 3 pontos. Primeiro ponto: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo ponto: predestinados para filhos de adoção. E o terceiro e último ponto: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Então, o comentário bíblico da lição de hoje está trazendo aí esses 3 pontos. Vamos aqui para a nossa introdução, certo? Você que tem a sua lição, creio que você já está aí acompanhando. A introdução diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então observe o detalhe, o que diz aí a introdução. A interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Meu amado irmão, esse tema, eleição e predestinação, é um dos temas mais polêmicos no meio evangélico, no meio teológico, pois existe muitas correntes de interpretação no tocante a esse tema. A eleição e a predestinação está dentro da doutrina da salvação. Quando nós estudamos no seminário de teologia a doutrina da salvação, aí nós vemos a eleição e a predestinação. Então nós vamos mostrar nessa manhã a maneira como nós, assembleanos de Deus, cremos na doutrina da eleição e da predestinação. Para os irmãos terem uma ideia de como a doutrina ela é polêmica, então vamos ver aqui pelo menos 4 linhas de interpretação quando se trata da eleição e da predestinação. Existe uma linha chamada pelagianismo. Como é que eles creem? Eles creem que no tocante à salvação, o homem é o único agente da salvação. Olha aí, há quem crê dessa forma, que acha que a salvação é inteira
responsabilidade 100% humana. Misericórdia. É aquele tipo de interpretação, é aquele tipo de, podemos dizer, de crença na salvação por meio das obras, né? Onde há quem pensa que pelo fato de fazer boas obras é isso que vai garantir a salvação. Então existe aí essa interpretação. Aí já existe uma outra corrente chamada semi-pelagianismo. Essa corrente crê que o homem inicia o processo da salvação e Deus responde. Isto é, primeiramente o homem faz a sua parte e depois Deus faz a parte dele. Existe aí um adágio popular que diz: faz a tua parte que eu te ajudarei. É mais ou menos algo dessa natureza, mas aí a ênfase continua sendo o homem, né? Como o homem quem dá o primeiro passo, e depois que o homem dá o primeiro passo, aí Deus faz a parte dele, né? Isso no tocante aí à salvação em Cristo. Aí existe a corrente teológica chamada de arminianismo, que é nessa corrente, é nessa linha de pensamento que nós nos encontramos, que nós cremos que é Deus quem inicia a salvação, o processo da salvação, né? Foi Deus quem iniciou, partiu de Deus, foi Deus quem deu o primeiro passo, né? Foi Deus quem trouxe a salvação, e nós, seres humanos, respondemos, damos a resposta, damos o feedback, o retorno a Deus, abraçando, aceitando esta oferta de salvação que Ele tem nos concedido. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então salvação é uma dádiva divina, aonde o ser humano necessita por crer, receber a salvação em Cristo Jesus. E existe uma quarta linha de pensamento no tocante à salvação, que diz que Deus é o único responsável pela salvação. Segundo essa linha de pensamento, o calvinismo, eles creem que a salvação é 100% responsabilidade divina, que não tem nenhuma responsabilidade na salvação. Porém, nós não cremos dessa forma. Nós cremos sim que foi Deus quem proporcionou a salvação. A salvação é Deus vindo a nós, mas Deus espera uma atitude, uma resposta no tocante a esta oferta de salvação que Ele oferece a todos os homens. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é algo que Deus realmente oferece a todos, porém só é possível ser salvo aquele que crê. É dessa forma que nós cremos no tocante à doutrina da salvação. Então, um ponto importante que nós queremos destacar no tocante à eleição e à predestinação é que, no aspecto coletivo, a eleição e a predestinação é incondicional. Porém, no aspecto individual, ela é condicional. Veja o que aconteceu com a nação de Israel. Deus escolheu e predestinou a nação de Israel para ser o seu povo aqui na terra. Quando Moisés foi ao Egito, ali Deus foi realmente separar a nação de Israel ali do Egito e levar aquela nação até a terra prometida.
acontecer. Israel saiu do Egito e chegou na terra prometida. Isso aconteceu de forma incondicional. Eles foram escolhidos por Deus como nação e foram predestinados para uma terra chamada Canaã, e assim sucedeu, de maneira coletiva. Agora eu pergunto a você, de maneira individual e pessoal, isso aconteceu? Os indivíduos que foram escolhidos lá no Egito para herdarem a terra prometida, eles chegaram à terra prometida? Daqueles indivíduos que foram selecionados, que foram escolhidos para chegar na terra prometida, somente 2 indivíduos conseguiram chegar: Caleb e Josué. Então veja que no aspecto coletivo, a nação de Israel foi escolhida, foi predestinada para chegar na terra de Canaã, e assim aconteceu. Porém, no aspecto individual, realmente foi algo condicional, porque somente Josué e Caleb, eles perseveraram na fé. A Bíblia é bem clara no tocante a isso. Números capítulo 14, versículo 32, vai dizer, assim como o meu servo Caleb e o meu servo Josué perseveraram em me seguir, eles sim herdarão a terra prometida, porém os demais pereceram no deserto. Então veja que a eleição e a predestinação, quando se trata do aspecto coletivo, é incondicional. A nação de Israel chegou na terra prometida, porém no aspecto individual ela é condicional, porque da nação que foi escolhida, que saiu do Egito para a terra prometida, somente 2 indivíduos conseguiram chegar, daquela geração que saiu lá do Egito, porque os demais pereceram no deserto, e o Senhor levantou uma outra geração, que foram esses que chegaram na terra prometida. De igual sorte, isso se aplica à igreja. A igreja, de forma coletiva, ela já está predestinada para ir morar eternamente no céu com Cristo. Essa eleição aí é incondicional. Agora nós, crentes, no aspecto pessoal, individual, esta eleição e essa predestinação, ela é condicional. É importante atentarmos para esse detalhe. Então, Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Não tem quem peça da igreja aí morar no céu com Cristo. Isso aí já está determinado, já está pré-determinado, já está predestinado, já está realmente seguro. Porém, cabe a nós, servos de Deus, termos todo o cuidado para de uma tão grande, poderosa e preciosa salvação que temos recebido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, veja que é interessante nós atentarmos para esses detalhes. A leitura diária, a leitura diária, eu vou só aqui destacar, porque é importante os sempre tomarem em conta, levarem em consideração o que está inserido aí na leitura diária. Veja que para cada dia da semana, de segunda a sábado, tem aí uma leitura diária. Segunda-feira, 1 Pedro 2 diz que fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Nós vamos ver no decorrer da lição a presciência de Deus, mas eu já vou adiantar, quem sabe o tempo não permita, então a gente já vai adiantar o que seria a presciência de Deus. É saber o que vai acontecer antes de acontecer. Isso é presciência. Dentro da onisciência, de todo o conhecimento que Deus tem,
ele tem a sua presciência. Deus sabe o que vai acontecer antes que venha acontecer. Então, fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus já sabe de tudo o quanto vai acontecer. Nós sabemos o que já aconteceu e o que está acontecendo. Deus sabe o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer, isso de maneira simultânea, porque passado, presente e futuro, esse aí é o Cronos, é o tempo humano. Porém, para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Tudo para Ele é presente, né? Deus, Ele é atemporal, Ele está além do tempo, né? Inclusive diz a Bíblia que Ele é o Pai da eternidade. Foi Ele quem criou a eternidade. Deus, Ele é eterno. Então nós somos limitados quanto ao tempo, porém no tocante ao tempo não existe limite de tempo para Deus. Essa divisão passado, presente e futuro, isso aí é para nós, as criaturas, porém para Deus Ele só conhece um tempo, só existe um tempo, o presente. Então nesse momento Deus está vendo o dia que eu nasci, o dia que eu morri, não é? E está vendo a minha vida eternamente na presença dele. Ele já está vendo tudo isso aí agora mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então isso chama-se presciência, na verdade onisciência, e dentro da onisciência existe aí a presciência, onde Deus sabe o que vai acontecer antes que venha. Glória ao nome de Jesus. Terça-feira, 1 Timóteo 2 e 4, Deus oferece salvação a todos, mas de todos a recebem. Muito bem. A salvação, Jesus não morreu somente por uma humanidade, Jesus morreu por toda a humanidade, porém só é salvo os que creem. Por isso que somente uma parte é alcançada com a salvação, porque existe aqueles que rejeitam, que não querem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 1 Coríntios 10 e 12, olha aí, importante isso aqui. Esse versículo, ele não pode jamais sair da sua memória. Olha o que diz aí, 1 Coríntios 10 e 12, aquele que cuide para que não caia, por isso que diz que os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. Então há quem pregue, inclusive dentro aí dessa doutrina de que a salvação é uma responsabilidade 100% de Deus, que chegam a dizer que ninguém perde a salvação, porém a Bíblia diz que perde. Aquele que está em pé, cuide, tenha cuidado. Então os eleitos devem vigiar e perderem a salvação, porque nós mostramos que no aspecto individual ela é condicional, né? A eleição e a predestinação é condicional. Quinta-feira, Romanos 8:30, apenas os eleitos em Cristo foram predestinados, porque não existe salvação, não existe eleição, não existe predestinação fora de Cristo, né? Isso aí está lá em Romanos 8:30. Sexta-feira, Romanos 8, 28 e 29, a predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. Você vai entender o porquê dessa declaração. A predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. Porque essa doutrina, o calvinismo, eles pregam que a predestinação ela é dupla, isto é, Deus predestinou uns para a salvação e Deus predestinou outros para a condenação. Porém, no Bíblia da lição, os irmãos vão comprovar que nas 6 ocasiões
que a palavra predestinação aparece na Bíblia, ela só se apresenta em uma única via, né? Ela somente se refere à salvação. Não existe na Bíblia predestinação para a condenação. Felizmente há quem pregue, quem ensine dessa forma, que Deus separou uns para a salvação e outros para a condenação. Porém, biblicamente falando, a predestinação ela se aplica à salvação. Nós vamos encontrar em várias ocasiões na Bíblia essa expressão, que o desejo de Deus e a vontade de Deus é que nenhum dos homens se percam, mas sim que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é o que a Bíblia nos apresenta. Então, a predestinação ela não é dupla. Não existe predestinação para a salvação e outros para a condenação. Deus predestinou, Deus escolheu para que nós, em Cristo Jesus, fôssemos salvos. É o desejo de Deus, é o beneplácito da sua vontade, é o bom prazer do Senhor, é que todos os homens se salvem. Porém, se todos não se salvam, a culpa não é de Deus, não é verdade? Glória a Deus. O desejo de Deus é que todos passem a eternidade com Ele, na sua presença, pois diz a Bíblia que o inferno foi feito para quem? Para o homem? Não, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, né? Então veja, Deus não predestinou o homem para a condenação e sim para a salvação. Sábado, Efésios 2, 4 a 8, salvação pela graça provém do amor de Deus. Então eu achei importante destacar aqui essa leitura bíblica em classe, porque na verdade ela já adianta o que realmente nós vamos estar vendo no decorrer da lição desta manhã. Então vamos aqui para o primeiro ponto: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. É o mesmo que escolha. Eleição tem a ver com escolha, tem a ver com separação. É algo muito claro dentro aí do nosso português, né? Então, Deus escolheu o povo para si. Deus separou o povo para si. Existem os eleitos de Deus que foram separados por Ele para viver eternamente com Ele no céu. Então, assim como Israel foi uma nação escolhida, uma nação eleita por Deus, a igreja, ela é essa nação, essa geração que Deus escolheu para viver com Ele na eternidade. Vocês observem que o plano de Deus para Israel como nação se aplica à terra, né? Existe realmente aí essa perspectiva terrena, porém a escolha de Deus para com a igreja, que é a união de todos os povos em uma só nação, né? A igreja, o que é a igreja? É o Senhor escolhendo, chamando de todas as nações, por meio da pregação do Evangelho, uma geração para servir a Ele, para estar eternamente na sua presença. Então aí está a eleição da igreja. Deus elegeu o povo para viver eternamente com Ele no céu. E dentro aí do primeiro ponto, nós vamos ver aqui alguns detalhes, né? O primeiro ponto está destacando 3 subtópicos, né? Eleição divina, as condições da eleição, vida santa e irrepreensível. Então vamos aqui para a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1 e 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. 3 aspectos. Vamos lá. Primeiro, em quem fomos escolhidos, em que tempo se deu essa escolha e qual a finalidade dessa escolha. São 3 colocações aí, de acordo com Efésios 1 e 4.
E dentro dessas 3 interrogações, temos aqui a resposta. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, em Cristo. Por isso que a eleição ela é cristocêntrica. O segredo de ser um eleito é para quem está em Cristo. Se você está em Cristo, se você aceitou Jesus, você está aí dentro desse contexto, você foi eleito. Glória a Deus. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Diz que se deu essa escolha antes da fundação do mundo, antes que o mundo viesse a existir, antes que todas as coisas viessem a existir. No plano de Deus já estava inserida a igreja. Glória a Deus. Então a igreja ela foi escolhida antes da fundação do mundo. Glória ao nome de Jesus. E em terceiro lugar, qual a finalidade da eleição? Para que foi que Deus escolheu a igreja? Para que foi que Deus nos escolheu? E o texto vai dizer: para que fôssemos santos e irrepreensíveis. De acordo aí com a Bíblia do Estudo Pentecostal, ela afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé na Assembleia de Deus assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então veja que existe um propósito na eleição, e é justamente o que vai dizer o subtópico 3: vida santa e irrepreensível. O Senhor nos elegeu para isso, para que tenhamos uma vida santa e irrepreensível. Então, o subtópico 2 fala sobre as condições da eleição, que é a fé e o arrependimento. Somente os que se arrependem e creem em Jesus é que realmente podem ser os eleitos. Então vamos aqui para o propósito: vida santa e irrepreensível. Foi para isso que o Senhor nos escolheu, para uma vida santa e irrepreensível. Eu creio que também nós falamos que o subtópico 4 fala sobre a nova vida dos eleitos. Então veja esse detalhe, veja esse propósito. Para que foi que Deus elegeu a igreja? Para que é que realmente o Senhor escolheu os seus eleitos? Para que venhamos viver uma vida santa e irrepreensível. Vida santa é uma vida separada do pecado. Por isso que nós falamos de forma constante que não existe salvação sem santificação. Isto é, não existe eleição sem santificação. Então, o eleito, uma das características do eleito, se você realmente quer ter uma certeza de que você é igreja, de que você foi escolhido, é um eleito de Deus, que você está nessa condição de eleito, é se você está vivendo uma vida separada do pecado. O eleito, ele tem essa característica, ele decide viver uma vida separada do pecado, uma vida consagrada a Deus. Isso é ser igreja, é viver uma vida de separação do pecado e viver uma vida de consagração, de dedicação a Deus. E diz que além do propósito de termos uma vida santa, também viver uma vida irrepreensível. Esse termo irrepreensível expressa algo sem defeito ou inculpável. Os irmãos lembram que na lição bíblica passada, isto é, na revista do trimestre passado, nós falamos sobre a perfeição em Cristo. Então, observe que esses dois termos, santo e irrepreensível, a santificação já é algo presente. É justamente isso que o Espírito Santo está fazendo em nossa vida hoje. Ele está nos santificando. Porém, esta vida irrepreensível, esta vida sem defeito, esta vida inculpável,
nós ainda não atingimos 100% esse nível, né? Isso se dará com a glorificação, certo? Então veja que a salvação, ela é um processo. Nós estamos hoje vivendo o processo da santificação, né? Porém ainda não atingimos o patamar de uma vida irrepreensível. Isso só iremos alcançar por ocasião do arrebatamento da igreja, né? Porém, é importante atentarmos em que o Espírito Santo já está nos conduzindo para este nível de vida irrepreensível. O crente, dia após dia, ele tem que procurar melhorar a sua vida diante de Deus. Temos que procurar realmente agradar cada vez mais o coração do Senhor, procurando se distanciar mais do pecado, né, e viver uma vida de maior intimidade, de maior comunhão com o Senhor. Realmente esse é o propósito do Espírito Santo em nossa vida, nos conduzir para esse nível de vida irrepreensível, sem defeito, o mesmo que também inculpável. Louvado seja Deus. E temos aqui o subtópico 4, dentro do primeiro ponto ainda, né? Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Aqui fala sobre a nova vida dos eleitos, que o eleito, ele foi chamado para viver, para ter um novo estilo de vida, né? Muito conhecido, 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então o eleito, ele foi chamado, ele foi escolhido para isso, para viver uma nova vida em Cristo. Então vamos ler aqui. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, palavras indecentes, certo? Esse tipo de palavra indecente não pode sair da boca do eleito, né? Devemos ter cuidado com certas palavras que eram típicas da velha natureza, certo? Então, o eleito, ele experimenta, ele desfruta, isto é, sucede uma transformação, uma mudança na vida do eleito em todo sentido. Se realmente houve a mudança em Cristo, se realmente você aceitou Jesus de verdade, se você é um crente de verdade, então a sua vida muda o seu linguajar, né? Muda as suas práticas de vida, muda a sua maneira de vestir. Há uma mudança completa, porque é justamente isso o que o Evangelho faz na vida do ser humano, para que realmente saiba que houve uma aceitação genuína na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Essa evidência, o sinal, a certeza de que houve uma mudança, de que houve salvação, é que tem acontecido mudança, né? Não existe salvação em Cristo se não há transformação. Se você diz que é um crente em Jesus, mas a sua vida continua do mesmo jeito, você continua falando como falam os descrentes, você continua se comportando como se comportam os descrentes. Se a sua vida hoje, como crente, é a mesma de antes, então, na verdade, você ainda não aceitou a Jesus, porque o Evangelho de Cristo, ele transforma. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o eleito, ele foi chamado para viver essa nova vida em Cristo, esse novo estilo de vida em Cristo. Nós devemos nos familiarizar com Cristo. Ele é o nosso referencial, né? E Ele nos chamou para que através da nossa vida Ele possa ser glorificado através dela. Saiba, meu irmão, que a sua vida, pelo fato de você ter aceitado Jesus, pelo fato de você ter confessado a Jesus como Salvador, e se o mundo realmente vê que você é um crente, se você se apresenta diante do mundo como crente, então o mundo lhe vê como uma vitrine. Eu creio que sabe o que é uma vitrine, sabe?
nessas lojas de roupa, tem lá aquela vidraça e tem lá aquele manequim lá dentro, né? E especialmente as mulheres ficam olhando da cabeça aos pés, né? Porque geralmente ali é o modelo da roupa, né? Que é copiar, não é verdade? E a ideia é aquela, né? É para servir de modelo, é para chamar a atenção. Então, assim o mundo nos vê, como uma vitrine. O mundo nos olha da cabeça aos pés, né? Então, a gente precisa realmente entender que temos essa responsabilidade de passar por meio da nossa vida essa imagem de Cristo, não é, para o mundo. A imagem de Cristo, ela deve ser refletida por meio do nosso testemunho, por meio da nossa vida. O mundo realmente vai ver Cristo em nós. Então é importante, meus amados irmãos, nós atentarmos aí para o que tem a ver, qual é o sentido, qual é o propósito, qual é o objetivo do Senhor ter nos escolhido, né? Porque o nosso Deus, irmão, não é Deus do acaso. O nosso Deus é Deus de propósito. Tudo quanto Deus faz com objetivos, Deus faz com propósito. Então nós fomos eleitos, a igreja foi eleita com um objetivo, com um propósito. E aqui o Senhor está mostrando para que foi que Ele elegeu a sua igreja. Então aí, concluí o ponto 2, agora vamos para o ponto 1, né? O tópico 1 da lição, que falou sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Agora vamos para o ponto 2, predestinados para filhos de adoção. Predestinados para filhos de adoção. Nós vemos que a palavra eleição tem a ver com escolha, e predestinação quer dizer determinar antes. É aquilo que Deus já determinou antes que venha a acontecer, né? Isto é, o destino da igreja já está determinado. O Senhor já nos fez saber, já antecipou qual é o destino da igreja, né? Ele escolheu a igreja e com essa escolha Ele decide, determina o destino da igreja, certo? Então a eleição é uma ação de Deus e a predestinação é outra ação de Deus no tocante à salvação. Então Deus nos escolheu, né? Eleição. E o que é que vai acontecer com os escolhidos? Qual será o futuro dos escolhidos? Isso já está predeterminado, isso já está predestinado. Predestinação é Deus mostrando, né? Já antecipando, já revelando o que aguarda os escolhidos. Bendito seja o nome do Senhor. Então o termo grego predestinação, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Então, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Muito bem. Então temos aqui o segundo, podemos dizer, a segunda parte da lição, a predestinação. E temos aqui, assim como a eleição tem os seus objetivos, tem os seus propósitos, a predestinação também o tem. Então diz aqui que fomos predestinados para filhos de adoção. Por que filhos de adoção? Por conta de que Adão, pelo fato de ter pecado, ele perdeu a filiação divina, ele deixou de ser filho de Deus, ele foi expulso da presença de Deus. Agora em Cristo nós voltamos a ser filhos de Deus. Por isso que o termo aí, adoção, que é um termo que só se encontra nos escritos paulinos, né? É a única ocasião em que encontramos esse termo adoção nas cartas do apóstolo Paulo, porque podemos dizer, na cultura grega, melhor, na cultura hebraica, esse termo adoção não era comum. Então no mundo grego romano sim, era típico no mundo grego romano o termo a adoção,
pois existia lá a questão do título lá de cidadania romana. Então, dentro disso aí existia realmente também lá a questão lá do comércio, né, de escravos. Então, esses termos aí, adoção, era muito familiar no mundo grego romano. Então, veja que o Senhor nos predestinou para filhos de adoção. Na verdade, Adão e todos aqueles que receberam herança, as consequências do pecado. Então, o pecado, ele tem como paga, como recompensa, morte, isto é, separação eterna. Os homens estavam destinados a viverem eternamente separados de Deus. Era a sentença que estava sobre a humanidade. Então, Jesus veio justamente reverter essa situação, e agora em Cristo, em vez de estarmos predestinados a ir para o inferno, agora em Cristo estamos predestinados para irmos para o céu. Então, a predestinação para filhos de adoção tem a ver com esse aspecto, né? Tem esse sentido. Aí temos aí filhos por adoção e os privilégios da adoção. Temos aí os privilégios da adoção. Vamos nos focar aqui nos privilégios da adoção para ganharmos tempo, pois a hora já está chegando, né? Vamos ler aqui. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados, restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai, que é o mesmo que papai, meu papaizinho querido, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Olha que coisa boa, né? Coisa maravilhosa. Aí o que tem sucedido, os benefícios, os privilégios que agora temos por estarmos como filhos que foram adotados por Cristo. Todos esses privilégios aí acompanham a vida daquele que aceita Jesus como Salvador. Por isso que diz a Bíblia: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, além do direito de ser chamado filhos de Deus, veja os direitos que temos como filhos de Deus. Imagina, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então, vemos aí os privilégios da adoção, e agora, para a gente concluir, vamos para o ponto 3, a sublimidade do propósito divino da predestinação. Então, vemos aqui que esse tópico 3 ele está dividido em 2 subtópicos: predestinação e salvação, e predestinação e o amor. Vamos ver aqui o que diz o comentário do ponto 3. Vamos ler aqui. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Atos 17:30. Importante para isso, né?
Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, que é a palavra predestinação, está aí as referências, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e que outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Inclusive, isso nós já comentamos, no início da nossa lição, que a salvação em Cristo, a predestinação, ela não é um aspecto individual, não é incondicional, e também vimos que a predestinação, ela não é dupla. Deus não predestinou uns para o céu e outros para o inferno. E nós vemos aqui que a predestinação, segundo a Bíblia, ela se aplica no tocante à salvação. Quando Deus faz referência à predestinação, é no sentido da salvação, Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 2 aqui, para a gente concluir: antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Efésios 1, 4 e 5. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sumidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Muito bem, então estamos chegando aí à conclusão da nossa lição, porque na verdade nós não podemos jamais desconsiderar a ideia do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma dádiva que Deus deu aos seres humanos, e nós vemos que no tocante às nossas escolhas, às nossas decisões, Deus não costuma intervir. Deus, apesar de em algum momento não estar de acordo com as nossas decisões, especialmente quando elas vontade, porém Deus respeita, Deus respeita. Na maioria das vezes Ele não vai intervir nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então, o plano da salvação foi estabelecido, fez a sua parte. O que parecia, o que era impossível aos homens, Deus tornou possível. Veja que a salvação, humanamente falando, ela é o homem por si mesmo, jamais ele conseguirá a salvação. Se a salvação fosse homem, jamais isso seria possível. Porém, Deus não descarta, Deus não elimina o livre-arbítrio. O Espírito Santo, ele vem, nos convence, a palavra de Deus, ela tem o objetivo de gerar a fé, o arrependimento no coração do homem, porém a decisão final de aceitar ou rejeitar a Cristo não pertence a Deus. A decisão final está com o homem. Por isso que o Senhor diz: quem crê e for batizado, o que acontece? Será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Isso chama-se livre-arbítrio, certo? Então é importante atentarmos sobre esses detalhes. Essa foi a lição de hoje, que trata da eleição e predestinação. Claro que aqui é apenas uma síntese, é apenas aí uma pincelada, porque isso aqui, meu amado irmão, até hoje, existe aí muitas, podemos dizer, ideias, discussões dentro desse assunto, sabendo que no plano de Deus, na perspectiva bíblica, está muito claro, está muito claro.
Quem crê em Cristo está dentro da eleição e da predestinação para viver eternamente com Ele na sua presença. Então, o segredo está realmente de estarmos em Cristo, de reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e isso vai realmente nos levar a viver o maior dos privilégios que alguém pode desfrutar nessa vida. Glória a Deus. Então, é importante, meus amados irmãos, eu sempre estou tocando aqui nessa tecla, não é? A sua fé, ela é preciosíssima, né? Não deixe a sua fé se abalar, não perca a sua fé por nada, porque essa fé em Cristo lhe garante muitos privilégios, lhe garante muitos benefícios, e veja aí, não é? Esses grandes benefícios que a fé em Cristo nos proporciona. Você está em Cristo, você está eleito, você foi escolhido por Jesus Cristo. Para quê? Para viver eternamente com Ele no céu. O seu destino é o céu. Agora é preciso você permanecer em Cristo, porque aquele que perseverar até o fim, o que acontece? Será salvo. Tenha cuidado, o pecado está se multiplicando, porém aquele que perseverar até o fim será salvo. Permaneça firme em Cristo, aconteça o que acontecer, a sua fé, ela necessita sempre estar inabalável, porque o segredo da sua vitória está na fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que o Senhor em Cristo nos ajude, nos abençoe, e que nós possamos realmente glorificar a Deus, ser grato ao Senhor. Era isso que Paulo realmente estava fazendo no capítulo 1 de Efésios, um louvor, cantando hino de gratidão a Deus pelas bênçãos espirituais recebidas em Cristo Jesus, e entre elas a eleição e a predestinação. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus e Pai. Vamos convidar aqui o nosso superintendente, irmão Washington. Ele vai encerrar a escola dominical com a oração, avisando aos irmãos que logo mais à noite, domingo, não é? 7h30. Na semana, o culto online, 7h30. Porém, hoje à noite, o culto começa às 7h, certo? 7h estamos aqui em mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus e Pai. Glória a Deus. Graças a Deus. Com alegria também saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por este maravilhoso ensino nesta manhã, né? Vamos agradecer ao nosso Pai, Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos neste momento sermos gratos ao Senhor, mais este momento, esta riquíssima oportunidade, Pai, de termos ouvido mais uma porção da Tua Palavra, de termos ouvido mais dos Teus ensinamentos, Pai. Continua, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando da Tua graça, Pai, para que assim nós possamos continuar nesta caminhada, buscando de Ti, Pai, alimento, porque somente do Senhor vem o alimento que alimenta o nosso espírito, Pai, e alimenta também o nosso corpo, para que nós possamos sermos sal e luz desta terra, para que possamos, Pai, fazermos a Tua vontade e sermos vistos como novas criaturas em Cristo Jesus. Assim, Senhor, continua conosco no restante deste dia. O Senhor venha estar nos usando, que o Senhor venha estar falando conosco mais uma vez, pois nós temos o prazer, Pai, de ouvir a Tua voz, de sentir a Tua presença, meu Deus, de receber de Ti, porque somente do trono da Tua graça nós recebemos aquilo que nós precisamos realmente, Pai, aquilo que mais importa para a nossa vida. Senhor, é no nome de Jesus, o Teu Filho amado, em quem nós somos gratos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, antes de despedir a todos os apostólicos, queremos informar os irmãos que porventura chegaram depois, né, que essa escola dominical, essa lição, daqui a alguns instantes, né, ela vai estar no YouTube.
nossa igreja, a página, temos aí o Instagram, temos o Facebook e o YouTube. Ao vivo, Facebook e Instagram, porém depois dos nossos cultos, sempre vai estar disponível também aí no YouTube, certo? Então os irmãos que porventura não acompanharam completamente a escola dominical, podem ver isso logo mais no YouTube aqui da nossa igreja Assembleia de Deus em Viçosa, certo? Curva a sua cabeça e receba a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. E a paz do Senhor, e até às 7 da noite. O Senhor mata.